Fala pessoal, vamos lá então para o capítulo 6, Revolução Russa, só que da NEP ao stalinismo, né? A gente vinha no vídeo anterior que eu fiz, a gente falou da Revolução Russa até a Revolução Bolchevique, não é isso? Então eu havia parado aqui, deixa eu só pausar aqui rapidinho para eu configurar a tela. Então vamos lá, senão a tela já ia fechar. A gente falou então no capítulo 5 sobre a Revolução Russa, né, de como era a Rússia antes da Revolução, uma Rússia czarista, e talvez eu vá marcar algumas palavras assim, porque depois, escutando algumas aulas, eu percebi que algumas palavras, por conta do microfone, não saem muito claras, né, podendo gerar aí uma espécie de mal-entendido. Então, a gente já viu a Revolução Russa no capítulo 5, né, que fala... O capítulo 5 fala de como era a Rússia antes da Revolução, a Rússia na época do czarismo. Depois ela fala, né, do início do processo revolucionário, passando pelo ensaio geral, a Revolução de 1905, e, por último, a Revolução de 1917, que foram duas, né, a Revolução Menchevique e a Revolução Bolchevique. Ou seja, uma revolução, a Menchevique, em fevereiro de 1917, e a Revolução Bolchevique em outubro de 1917. Lembrando aí que Menchevique quer dizer minoria e Bolchevique, maioria. Ok? Então eu havia parado aqui, né? Mas só para relembrar, a Revolução de outubro de 1917 foi uma revolução onde o proletariado e os camponeses, a maioria da população russa, né? Discordando da Revolução de Fevereiro, que foi uma revolução que acabou com o czarismo, né, que destituiu o czarismo. Na verdade, o czar renunciou, mas não seria errado também dizer que ele foi destituído, visto que ele renunciou diante das pressões populares, né? Então, a Revolução Menchevique destituiu o czarismo, instituiu uma república, instituiu um governo provisório, mas os mencheviques acreditavam que era necessário a Rússia fazer um desenvolvimento capitalista para depois pensar numa revolução socialista, enquanto os bolcheviques já acreditavam que a Rússia poderia direto ir para uma revolução socialista, sem antes ter que passar por um estágio de desenvolvimento do capitalismo. Ok? Então, enquanto os mencheviques eles acreditavam que antes da Rússia se tornar socialista, ela deveria passar por um desenvolvimento capitalista, os bolcheviques acreditavam que não, que a Rússia ela devia passar direto para uma revolução socialista. E além disso, o principal é que os bolcheviques estavam muito insatisfeitos com o governo menchevique, com o governo provisório menchevique, instituído em fevereiro de 1917, porque ele não havia retirado a Rússia da guerra. E esse era um dos principais, se não o principal desejo dos russos nesse momento, visto que a Rússia já tinha uma economia muito débil, né, muito debilitada. A gente viu isso, inclusive, por ter... Essa foi uma das razões que levou, inclusive, a Revolução, né, a Revolução de 1905 e a Revolução de 1917. Então, com a guerra, a situação piora muito, né? E aí, o governo menchevique não retirando a população da guerra, não tirando o país da guerra, isso vai levar uma série de revoltas populares, operárias, principalmente porque o líder do movimento da maioria, né, dos bolcheviques, que era o Lenin, ele sintetizou o seu pensamento num lema chamado Paz, Pão e Terra, né? Então, paz é claramente uma alusão à retirada da Rússia da guerra. Então, em outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder dos mencheviques e retiram a Rússia da guerra, né? E com isso tiveram grande apoio popular. Estabeleceram uma reforma agrária, né? Nacionalizaram bancos, enfim, desapropriaram várias propriedades privadas do meio de produção, entregando aos sovietes, aqueles conselhos de trabalhadores, uma espécie de sindicato dos trabalhadores de cada categoria. E, enfim, atendeu ao desejo da maioria da população. Só que a gente tem que lembrar que os países ricos, né, os países mais industrializados da Europa, viram a chegada dos bolcheviques ao poder com muito temor. Por quê?
porque a Inglaterra e França, por exemplo, tinham muito dinheiro investido na Rússia. Tinham muitos bancos, muitas empresas na Rússia que eram de capital inglês, de capital francês, e que essas empresas foram desapropriadas pela Revolução Bolchevique. Então, o grande capital, né, inglês e francês, não gostou nem um pouco da Revolução Bolchevique porque viu os seus interesses econômicos afetados por essa revolução. E aí, então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França vai assistir a Revolução Bolchevique meio que sem fazer nada no ato da Revolução, porque estava rolando a guerra na Europa. A Rússia já tinha negociado a saída da guerra com a Alemanha, né? Os bolcheviques fizeram isso. Mas a guerra ainda estava rolando lá na Europa. E aí, enquanto a guerra está rolando na Europa, Inglaterra e França não vão estar muito interessadas, vão olhar com atenção, mas não vão poder interferir diretamente no que está acontecendo na Rússia. Quando acaba a guerra, em 1918, né, aí Inglaterra e França vão, e outros países também, né, vão poder olhar com mais atenção para o que está acontecendo na Rússia. E aí a Inglaterra e a França, principalmente, vão apoiar, né, grupos de russos, né, grupos de mencheviques que queriam desestabilizar e acabar com a Revolução Bolchevique. Okay? Então a Revolução Bolchevique ela chegou ao poder em outubro de 1917 e efetuou uma série de medidas populares que agradaram a maioria da população, só que essas medidas foram extremamente, digamos assim, ruins para o capital, o grande capital, sobretudo o inglês e francês, que passou a apoiar os grupos, né, de mencheviques, de antigos oficiais do czar também, né, de algumas pessoas que estavam insatisfeitas com a Revolução Bolchevique para fazer uma guerra, né, contra essa revolução. E aí então começa em 1918 uma guerra civil na Rússia, ou seja, uma guerra entre o Exército Vermelho, que é como vai se chamar o Exército Bolchevique, e o Exército Branco, que é como vai se chamar o exército daqueles que eram contrários à Revolução Bolchevique. Quem eram essas pessoas? Os ricos, obviamente, né, os donos das empresas que foram, né, nacionalizadas e expropriadas pela Revolução de Outubro, né, os antigos oficiais do czar, né, e pessoas, banqueiros, patrocinados pela Inglaterra e França. Okay? Então, acaba a Revolução em outubro de 1917, ou ela se concretiza, se consolida, né, naquele momento, e logo em seguida a Rússia vai passar por um outro conflito, que é uma guerra civil, né, que vai durar aí cerca de 3 anos, até 1921. Já adiantando, quem sai vitorioso nessa guerra com muita custa é o Exército Vermelho, ou seja, são os bolcheviques, né? E quem sai derrotado é o Exército Branco, composto aí pelos ingleses, franceses e pela burguesia, pela pequena burguesia russa, okay? Que a gente já viu no módulo anterior, que a Rússia tinha uma burguesia muito pequena se comparada à burguesia do restante da Europa. Okay? Então, a guerra civil é a guerra entre bolcheviques e aqueles contrários aos bolcheviques, apoiados pelos ingleses e pelos franceses. Para que o Exército Vermelho ganhasse a guerra contra o Exército Branco, o Lenin, o Vladimir Ulyanov Lenin, o líder da Revolução Bolchevique, e o cara que passa a comandar a Rússia, né, a partir dessa revolução, em outubro de 1917, ele vai adotar uma prática, uma estratégia chamada de comunismo de guerra, onde ele vai orientar todas as forças produtivas do país para abastecer a guerra, né? Então ele sabia que ele imaginava o seguinte, se a gente perder a guerra, a revolução será perdida, porque o Exército Branco vai ser vitorioso e aí vai restaurar a propriedade privada dos meios de produção, as desigualdades e assim por diante. Então, o que eles pensaram? Vamos orientar todas as frentes de produção do país para abastecer o Exército Vermelho. Né? Vamos orientar todas as forças produtivas do país para abastecer o Exército Vermelho para que ele ganhe a guerra. Né? Porque senão, se ele perder a guerra, perde não só a guerra, mas acaba a revolução. Então, o governo começou a instituir, por exemplo, o confisco da produção dos camponeses
Então o governo passava, né, nas fazendas, nas terras coletivas, e confiscava boa parte do que os camponeses produziam. Os camponeses muitas vezes ficavam com muita pouca comida e aí começaram a ficar descontentes, é claro, né? Por outro lado, alguns continuavam apoiando, sabendo que aquilo era necessário por conta de uma situação de guerra. Só que à medida que o tempo ia passando, muitos acabavam não levando isso em consideração e passaram a fazer oposição ao governo bolchevique, né? O que fez, inclusive, com que o governo bolchevique passasse a atuar de forma opressiva contra aqueles que discordavam do seu governo. Okay? Mas, graças a essa prática do comunismo de guerra, os bolcheviques vão, né, conseguir abastecer de forma bastante eficaz o Exército Vermelho, e o Exército Vermelho vai, então, sair vitorioso. Okay? Aí, no lado, está mostrando as práticas do comunismo de guerra. Então, o Exército Vermelho de Petrogrado, em 1918, ao centro estão Trotsky, né, do lado direito, e o Lenin, do lado esquerdo, que eram os dois grandes líderes da Revolução Bolchevique. Okay? Depois, essa figura do Trotsky volta à cena. Aí a gente vê, por exemplo, né, imagens de crianças durante o conflito, né, da população bem arruinada por esse episódio que durou cerca de 3 anos. Então, a gente tem que lembrar que a Rússia, já em 1905, antes mesmo do ensaio geral, já era bastante problemática, né? Já tinha uma questão de desigualdade, camponeses em situação de servidão. Depois tem o Domingo Sangrento, em 1905. Lembrando que em 1905 também tem uma guerra, né, da Rússia contra o Japão, em que a Rússia perde. Depois, em 1914, a Rússia entra na guerra, na Primeira Guerra Mundial, fica até 1917, 3 anos de guerra, faz a Revolução em outubro de 1917, sai da guerra. Quando sai da guerra, tem um breve período de trégua até que se inicia a Guerra Civil, se estendendo até 1921. Então vejam, a situação dos russos, né, dos camponeses, das crianças, dos mais pobres em geral, russos, não era absolutamente nada interessante, como essas imagens mostram. Ok? Agora, uma vez que o Exército Vermelho ganha a guerra, né, e o Exército Branco sai derrotado, era necessário tomar uma série de medidas para que a economia da Rússia não entrasse em colapso completamente. Por quê? Porque a indústria russa era pouco desenvolvida, né? A gente já viu isso. A Rússia passou pela derrota de 1905, pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1917, passou pela Revolução de Fevereiro e de Outubro de 1917, agora ela passou por mais 3 anos de conflito interno, de guerra civil. Então, o que vai acontecer? Essa situação, obviamente, destruiu as plantações, né, destruiu as cidades, as fábricas, enfim, deixou a economia muito mais debilitada. Principalmente porque muita gente morreu, muita população jovem, né, adulta, já em idade produtiva, morreu na Primeira Guerra Mundial. Então, a economia também sentiu, né, o peso de ter perdido aqueles que geralmente são os que mais produzem, né, na economia. Então, o que aconteceu? O Lenin, ele percebeu que era necessário adotar uma nova política econômica, né? Ele que tinha em outubro, né, ele e os bolcheviques como um todo, que tinham em outubro instituído já medidas de nacionalização das empresas estrangeiras, né, de fim das propriedades privadas dos meios de produção, que já tinha feito a reforma agrária, eles perceberam que agora era necessário dar, digamos assim, um passo atrás na Revolução para dar 2 passos adiante. Ou seja, era necessário voltar atrás na expansão das ideias socialistas, adotar alguns princípios do capitalismo, da economia de mercado, para, assim que a economia estiver estável, fosse dado continuidade
as ideias socialistas. Ok? Então, a NEP, a nova política econômica do Lenin, acontece após a Guerra Civil e acontece no sentido de tentar reconstruir o país, né, destruído pela guerra, para fazer com que a economia se aqueça, e aí após esse aquecimento e mais tranquilidade, aí a Rússia poderia então pensar novamente em dar seguimento à Revolução Socialista. Ok? Então, quais são os princípios da NEP? A liberdade de comércio interno, a liberdade de salário aos trabalhadores, né? Então já vai haver diferença salarial com a NEP, não vai ser mais, não vai vigorar mais a igualdade de salários. Vai se estabelecer a autorização para o funcionamento de empresas particulares, o que havia sido extinto lá em outubro de 1917, e vai se permitir a entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país. Né? Inglaterra e França, eu imagino que tenham ficado felizes, né, um pouco com essa atitude, embora tenham saído, digamos, derrotadas por terem apoiado o Exército Branco. Né? Mas o Lenin está fazendo isso, não é porque ele gosta do capital estrangeiro, né? Não é porque ele acha o capital estrangeiro interessante, é porque ele sabe que é necessário reconstruir a economia do país para depois, então, seguir nas suas ideias, né, de expansão do socialismo. Só que o Lenin não vai viver muito tempo mais depois do fim da guerra. A guerra acaba em 1921, né? E ele morre em 1924. Quando ele morre, vai haver uma disputa dentro do Partido Comunista, ou do Partido Bolchevique, né? Os bolcheviques vão passar a se chamar de Partido Comunista, unicamente, para saber quem é que vai suceder o Lenin no comando da Rússia, né? Que já não é mais Rússia, que agora já é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque é a Rússia mais outras pequenas repúblicas ali do leste europeu. Então, quando se fala em URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente está falando da Rússia mais alguns pequenos territórios, né? Como a Ucrânia, né? Como os países ali do leste europeu. Hoje não existe mais União Soviética, ela deixou de existir. Okay? Em 1889, 1990. Né? Entre 89 e 90, a União Soviética deixa de existir e aí passa a ser Rússia novamente. Beleza? Então, até os dias de hoje, ainda é um mistério a causa da morte de Lenin, mas as prováveis causas são morte por sífilis ou por causa de uma bala no pescoço que ficou incrustada desde a época em que sofreu uma das inúmeras tentativas de assassinato. Então, Vladimir Ulyanov Lenin morreu, não se sabe exatamente qual foi a causa da morte, né? Levanta-se uma série de suspeitas. O que se sabe é que o corpo dele está até hoje em exposição na Praça Vermelha, né? Foi feito um processo de embalsamamento do corpo dele após a morte, um processo misterioso, inclusive. Os químicos, os farmacêuticos, sei lá, os cientistas que estavam envolvidos nesse processo de embalsamamento do corpo dele mantiveram a receita que eles usaram, né, para embalsamar o corpo secreta, mas o corpo está lá exposto até hoje. Então, após a morte do Lenin, há uma disputa dentro do Partido Comunista para saber quem vai sucedê-lo, entre Leon Trotsky e Joseph Stalin, e o Joseph Stalin acaba ganhando, né? Teve mais habilidade dentro do partido para ganhar a disputa contra o Trotsky foge, vai para o México, onde depois é assassinado por agentes do serviço secreto soviético a mando do próprio Stalin, né? Stalin teria sido uma das figuras mais cruéis e sanguinárias da história, né? Não existe bonzinho e mauzinho em história, mas teria sido um dos grandes genocidas, assim como Hitler também o foi. Ok? Stalin assume o poder da União Soviética, né? E aí ele vai adotar um novo modelo de desenvolvimento econômico. Ele vai abolir a NEP, ele vai entender o quê? Que a NEP já havia alcançado o seu objetivo de recuperar a economia russa.
ou soviética, e que agora era chegado a hora de estabelecer planos, né, para orientar a economia e para programar e para incentivar a economia de 5 em 5 anos. Então, esses planos eram chamados de planos quinquenais, por serem organizados em prazos de 5 em 5 anos, onde o Estado iria priorizar setores, né, da indústria a serem desenvolvidos. Quais são os setores que o Stalin mais vai incentivar? Né? Quais são os setores que ele mais vai incentivar? A indústria de base, né? A indústria bélica, ok? E a indústria de infraestrutura, para ligar, né, os vários pontos da Rússia, que é o maior país, aliás, União Soviética, né, que era o maior país do mundo, e a Rússia continua sendo o maior país do mundo. Então ele priorizou o desenvolvimento industrial, criou as sovkhozes, as fazendas do Estado, e as kolkhozes, fazendas cooperativas, ok? Isso fez com que muitos camponeses continuassem passando, né, uma condição de dificuldade, porque acabavam sendo meio que, muitas aspas aí, muito cuidado, né, no que eu vou falar agora, mas acabavam sendo como se fossem servos do Estado, porque a propriedade era do Estado, eles deviam produzir nessas propriedades, devendo pagar diversos tributos ao Estado. Só que, por outro lado, se comparar essa condição com a condição do czarismo, da época dos czares, a situação ainda na época do Stalin era melhor do que na época dos czares, ok? Mas não havia uma situação muito agradável, digamos assim, para os camponeses soviéticos na época de Stalin, por conta das terras serem coletivas e o Estado cobrar esses tributos, ok? Além, né, do Stalin ter perseguido, matado e escravizado os seus opositores. Antes mesmo de Hitler ter inaugurado os seus campos de concentração na Europa, antes mesmo dele chegar ao poder na Europa, né, já havia uma intensa perseguição do Stalin aos seus opositores, né? E isso faz, como eu já comentei, do Stalin uma das figuras aí, um dos maiores assassinos da história. Esse aí é um dos campos de concentração lá da União Soviética. Ok? Então, deixa eu verificar, pelo slide aqui acabamos. Então é isso, né? O Stalin, como eu havia dito, era um ditador, né? E eu acho que era isso, né? Porque eu estou olhando aqui na página 53, que a apostila fala sobre a ditadura de Stalin, ok? Para ficar uma coisa mais objetiva, porque isso é um assunto polêmico, eu vou ler exatamente como está na apostila na página 53. A ditadura de Stalin. No plano político, Stalin assumiu a figura de um ditador. Em seu governo, ocorreram muitas perseguições políticas. Houve prisão, deportação ou eliminação de toda e qualquer pessoa que fizesse oposição às diretrizes stalinistas, incluindo antigos e importantes elementos do Partido Comunista. Essa prática ficou conhecida como Grande Expurgo. Expurgar é tipo eliminar, né? Trotsky foi um exemplo. Após perder a disputa política, partiu para a Turquia e depois se exilou no México, onde acabou assassinado por agentes enviados por Stalin. Assim, Stalin aliou o sucesso econômico com uma política totalitária de governo. Entende-se por totalitarismo uma prática política na qual um líder ou partido busca controlar todos os aspectos da vida pública e privada, não admitindo opositores e exercendo forte controle sobre os meios de produção e comunicação. Na ditadura de Stalin, uma das mais severas do século XX, qualquer um que se colocasse contra o governo ou as suas medidas poderia sofrer uma das represálias citadas. Nessa lista estavam incluídos até mesmo comunistas, caso não estivessem de acordo com a política stalinista. Para ajudar as investigações, foi criada a KGB, uma polícia secreta responsável pelas investigações e prisões de todos que eram considerados suspeitos. Na Sibéria, vários campos de concentração, conhecidos como gulags,
foram criados para receber os inimigos do Estado. Contrariando ainda os princípios de igualdade e soberania dos povos da Rússia, propostos por Lenin em outubro de 1917, Stalin promoveu a perseguição de vários povos e até a expulsão de comunidades inteiras do território russo. Mesmo com todas as perseguições, prisões e o medo instaurado, Stalin era um governante respeitado pelo povo. Apesar de toda a repressão e violência, a vida do trabalhador russo, quando comparada ao período czarista, havia melhorado. Eu comentei sobre isso. Além disso, o governo de Stalin valeu-se de uma forte censura que impedia que qualquer problema ou fato negativo de seu governo viesse à tona. Eram frequentes as apresentações de imagens positivas relacionadas a ele, como cartazes com o líder ao lado de crianças, como um bom governante preocupado com o seu povo ou como um homem que lutava pelos interesses do país. Stalin ficou no poder até sua morte em 1953. Então é isso, galera. Vocês vão fazer então os exercícios conceituais desse capítulo, todos, né? Os conceituais e os de múltipla escolha apenas contextualizados da página 53 e 54. E também 55, tem um pedacinho de nada na 55, beleza? E aí eu já posto a correção e a gente segue na próxima aula para o próximo assunto.